E aí, enfim, estava ali programada para fazer a escuta de X pessoas, para poder conduzir um espaço de orientação com adolescentes. E estou pensando no fono, hein? Fono no NASF. Estava programada para isso. Cheguei lá, animadinha, com minha pachetinha, meu negocinho organizado. Aqui, ó. E aí, com a colega da recepção, e aí, como é que tá o dia hoje e tal? Pô, cheguei um pouquinho atrasada, o que não é muito inabitual. Cheguei um pouco atrasada, tal, você viu, se Joana já chegou, eu fiquei de escutar ela, demanda, eu vou, né, Joana? Tal. Rapaz, Joana chegou, tá ali atrás, esperando você. Mas você já viu quem tá aí hoje? Aí eu, quem é, rapaz, que tá aí hoje? Quem é, pelo amor de Deus, quem é que tá aí hoje? Aí Dona Maria, que tá dizendo que o marido tá perseguindo ela, que a família toda tá atrás dela e que agora ela vai ficar aqui e que se não atenderem ela vai fazer e vai acontecer. E pior, Carol, aí tá a colega me falando. Rafael, que é a pessoa que mais tem vínculo com ela, que normalmente nesses momentos, né, conduz um pouco mais a crise, tá de licença. Quero ver quem é que vai atender hoje. Isso aqui vai ser daquele jeitão. E responsabilidade de quem? Carol vai assumir. Não, Carol, necessariamente, da equipe, de quem tiver no dia. Sim. Quem é que tem mais habilidade para manejar aquilo? Quem tem mais vínculo com a pessoa para conseguir melhorar a condução da situação? Chegou como demanda espontânea, uma demanda clínica. Obviamente, quando a gente vai entender por que a pessoa está em crise, se é só a crise psicótica, se tem outras questões sociais que estão ali dentro da situação da angústia, porque muitas vezes a gente fala, é só uma crise, é só uma crise. Quando você vai ver, a angústia é porque está muito tempo sem comer, porque o filho foi preso, sabe? Então, assim, não necessariamente aquilo que se apresenta apenas como uma crise em saúde mental, é só de saúde mental. Vai aparecer ali várias camadas e camadas e camadas e camadas de coisas. Então, vai ter demanda espontânea. Vai ter demanda espontânea e vai ter as coisas que vão atravessar meu cotidiano. Aquilo que eu programei para ter o grupo com jovens. Um deles quebrou a perna, saltitando por aí. E aí o grupo não tá afim hoje. Eu programei minha atividade com o grupo, mas não rolou. E aí? Como é que eu vou fazer? Então, assim, tem disso. Então, tenho o que é programado e vai ter o que a gente vai precisar refazer ali no cotidiano do que apareceu como demanda. E vai ter aquilo que eu até programei, mas eu programei para uma demanda com X tempo. E aquilo me tomou o dia inteiro. Inteiro. E aí eu não consigo nem pula os dedos da mão e do pé a quantidade de vezes que uma demanda nos tomou o dia inteiro. E tudo que estava programado para a equipe precisou ser reavaliado. É prioridade ou não é prioridade? É prioridade ou não é prioridade? É prioridade. Campura foi suspenso, um campo inteiro. Entrada do carro para garantir o transporte para fazer mais de uma coisa com aquela mesma pessoa. E que é uma pessoa, às vezes. Uma pessoa, mas que a demanda é tão importante e tão prioritária naquele momento que a gente vai precisar fazer. E às vezes passa um pouquinho do horário. E eu acho que essa é uma coisa das mais difíceis, né? Porque a gente entende que a atenção primária tem horário para começar e tem horário para terminar bem definido. Abre às 8, fecha às 5. E se passa 10? Se você está, por exemplo, manejando uma crise em saúde mental, ou você está acompanhando uma mulher para a Casa da Mulher Brasileira, por uma situação de violência e por uma situação, né, bem importante ali, de vulnerabilidade. E você está entendendo que não acompanhá-la, seja a questão da crise, seja, né, uma situação mais de violência, pode ser um fator de risco enorme para aquela sujeita. Então, é sempre uma decisão de equipe. Precisa ser. Às vezes a gente não vai ter tempo para conversar com todo mundo, todas as coisas.
A gente vai se comunicar com uma ou duas pessoas para tentar decidir coletivamente como é que a gente vai conduzir. Avaliar os riscos. O risco do outro sujeito usuário, outro sujeito usuária, sujeito também trabalhador. Então a gente vai ter que avaliar os riscos ali, vai ter que planejar aquilo de uma forma que vai ter que ser rápido, o planejamento, mas também precisa ser cuidadoso. Porque em alguma medida também eu preciso pensar o quanto que é possível fazer essa extensão de tempo, o quanto que é possível, enfim, as outras tantas coisas. Com certeza não foi 22, 22. Não foi mais tempo que isso, né? Já passamos. Aí é engraçado você falando dessa questão do ponto que muitas vezes a gente fala uma coisa, né? Acredito que na UBS, na atuação em si, seja algo que é 500 vezes maior do que aqui na universidade, mas a gente tem muito isso nos estágios em campo. Os estágios são fora dos ambientes controlados do SEDAF, por exemplo, da clínica escola. O AMN já é menos controlado que a clínica escola. Quando você vai a campo no OBS, em um colégio fora daqui, nunca é controlado. Então, vai ter discussão até hoje com os colegas, assim, os colegas estão muito revoltados, o estágio é muito desorganizado, tal e tal. E aí foi uma coisa que foi debatendo, assim, eu falei, mas eu não sei, não tem como se organizar nesse estágio. Como é que vai organizar? Como é que você vai saber a demanda que vai surgir naquele dia? Então, é tipo assim, uma matéria que era uma matéria que você pessoal do local, que tinha ação no Comando Vaz, né? Eu fui monitor posteriormente, aí sei que no semestre posterior a esse, 2 semestres, né? E a gente foi ao colégio novamente, e aí o pessoal preparou a ação na escola, passei com os alunos e tudo mais. E aí o pessoal que fez a assinação, preparou detalhe por detalhe, o pessoal foi animadaço, assim. Aí, pelas 2 primeiras turmas, excelente, as ações, todo mundo saiu feliz. Faço tudo no segundo horário, foram lá. Aí, uma Francisca foi, a professora, e eu fui com outra turma. Aí foi. Chegou na sala, os alunos animadaço entraram lá, os alunos desse que chegaram e falaram, não vai fazer, a gente não quer. E aí, os alunos ficaram sem ter que falar. E aí, a professora não estava, que a professora não foi, justamente porque eles iam fazer essa ação. E aí, eu fiquei. Chegaram pra mim falando, a gente faz o quê? Eu falei, rapaz, eu não tenho o que fazer, eu posso falar com eles. Aí eu fui conversar, falei, gente, vamos fazer e tal. A gente não vai fazer, a gente não quer fazer, a gente tá vendo vontade de fazer isso, a gente vai prefere ficar aqui, mexendo no celular, fazendo muita coisa, mas não vai fazer essa ação de vocês não. Aí eu voltei, não vou fazer. E aí o pessoal murchou, assim, o pessoal, toda a animação murchou. E aí, depois a professora chegou, por um milagre do Senhor, ela apareceu lá, porque ela não iria. Chegou lá, aí deu uma bronca neles, né? Disse que se não fizesse, ele ia ponto, aquela ameaça do professor, e aí resolveram participar. Só que assim, não foi a mesma coisa, porque claramente eles estavam ali fazendo uma ameaça, Obrigados. né? Então não foi aquela ação fluida, não. E aí depois, na outra semana, voltou todo mundo aqui para a escola, para falar sobre a escola, e aí cada grupo falando, um grupo mais animado que o outro, aí veio um grupo da eu já esperava a relato deles. O relato deles era o relato mais decepcionado possível. E aí eu lembro que Francisca não tinha sabido ainda do que ocorreu, porque eu ia contar, mas acabou que eu não contei, só que era sobre o pessoal. Aí eu tive que conversar, só, mas é assim, falar que, infelizmente, a ação externa, ela tá, não tem como você ter previsão do que vai ocorrer. Você pode fazer um escopo inicial do que você acha que vai acontecer, mas não necessariamente vai ser assim. Não necessariamente você vai chegar lá, você vai sair daqui com o papelzinho tudo pronto, vai chegar lá, fazer uma ação e vai dar tudo certo. Então é basicamente isso, a gente passa muito por isso, porque muitas vezes os alunos acham que ter um ambiente controlado, que sai do controle é complicado. Essa ação que você planeja, que você vai fazer, uma ação que eu fiz no Plano Nacional, que a gente foi na escola, e a gente foi na escola conversar com os pais sobre questões relacionadas à dificuldade de aprendizado, questão de linguagem. E aí estava na ação dando tudo certo. Aí veio uma mãe com um relato muito forte, assim, um relato domésticos, uma coisa muito pesada. A gente ficou sem chão. A gente ficou sem saber o que fazer. Porque a gente foi preparado para uma coisa, todo mundo muito verde ainda na Uhum. universidade. E se já era verde, ficou mais verde ainda nessa hora. Porque todo mundo ficou assim, ó. O que eu faço agora? Porque eu não tenho bagagem para falar sobre isso, eu não tenho saber dizer, eu não sei o que eu vou falar.
E aí teve uma sorte que a professora, ela estava lá, então ela pegou um interview na hora, chamou a menina para conversar e foi conversar. A experiência que ela tem, algo mais rico para conversar. Mas também tem isso, me pega muito essa questão de que foi uma coisa que eu aprendi muito com essas ações externas. De que são ações que você não pode, não consegue prever. Então você está com planejamento, por exemplo, está indo para o estágio na UBS. Chega lá, está planejado tudo. Eu lembro que no estágio do semestre passado, foi, planejou tudo, fez uma ação para apresentar na sala de espera, chegou lá, tinha uma pessoa na sala de espera. Uma pessoa. Então, a manhã todinha foi pro saco, não tinha o que fazer mais. Então, infelizmente é isso. Infelizmente você não tem como controlar. Claro, todo mundo, se fosse para escolher, escolher rotulado. E eu acho que tem três coisas que me chamaram, me afetaram ali na sua fala, né? Que é a primeira da imprevisibilidade. É isso, é trabalhar a partir do que não necessariamente é previsível sempre. Tem coisas que são previsíveis, que é programado, dá para poder ele ter alguma previsibilidade, mas nem tudo é previsível. E isso me faz, é quando você fala da experiência da conversa, né, com a pessoa que traz uma história mais densa, mais dura. E eu tenho falado isso na disciplina de saúde coletiva, que é a gente vai precisar. Tem um clichêzinho na saúde coletiva, o que tem na sua maleta? De competências e habilidades. E uma delas é criatividade. Sim, não deu para fazer desse jeito, vamos ter que constrói essa maletinha. E assim, é uma maleta que precisa ter muitas habilidades mesmo, muitas competências, porque você vai precisar sacar isso de forma, tirar mesmo da maleta, de forma muito constante. E sempre articulando uma coisa com a outra. Então, a habilidade da escuta e vai acontecer sempre. Com a habilidade de uma intervenção um pouco mais estruturada. Então, você precisa ter as duas habilidades concomitantes, né, para poder pensar a atuação. Então, eu acho que a imprevisibilidade, quando eu falo de atenção à demanda espontânea, ela tem um diálogo diretamente com isso. Tem o que é do imprevisível. E mas, volto a falar, se você tem a construção contínua de habilidades e competências, o que é imprevisível precisa ser construído, estratégias de atuar com ele, a partir das habilidades e competências que você construiu. E algumas a gente vai construindo com o carro andando, assim, você vai trocando pneu com o carro andando. Você vai aprendendo como vai fazendo ali, tecendo mesmo, assim, construindo. Mas eu acho que trazendo talvez um apanhado geral assim da atenção primária e do que eu acredito que é preciso ter ali, acontecer todos os dias, aqui da pergunta anterior, que era atendimento individual vai acontecer, eu não estou demonizando o atendimento individual, ele precisa acontecer, ele é um espaço importante, potente de vínculo com os sujeitos e de atuação mesmo, de intervenção para questões das mais diversas ordens. As atividades coletivas que podem ser das mais diversas, podem ser grupos, podem ser sala de espera, mas pode ser campo, pode ser jogos. Então, numa perspectiva mais ampliada de saúde, a gente tinha o Nácio fazendo tocando baba. Entende? O que também pode aparecer para um CAPS. E às vezes é o que vai estar construindo espaços de diálogo com a galera. Gente, ter homens nas unidades básicas de saúde é muito difícil. Será que a gente vai montar um baba, não vai chamar uma galerinha para ir, para colar, sabe? E aí a gente vai ter que dialogar também. Quem é que vai propor o baba? Se eu propor o baba, ninguém vai colar no meu baba. Por quê? Porque eu não sou a pessoa que faça atividade física, não sou a pessoa que joga baba. Eu, no máximo, vou assistir meu Bahia. É isso que eu faço. Então, assim, eles não vão ver em mim a identidade para trocar, para ir propor, para, enfim. Eu posso ter muito vínculo, mas talvez seja melhor uma pessoa que gosta de tocar o baba, que já joga na sua vida. E isso é uma habilidade lá de um outro espaço que aparece como trabalhador, sabe? Então eu acho que essa é uma coisa assim, das atividades coletivas, elas podem ser diversas. Quem vai dizer isso é a relação trabalhador-usuário, trabalhador-território.
Além das ações coletivas, eu acho que tem também um lance do planejamento que para mim é importante, que é planejar o cuidado. A gente ouve pouco isso na fono, mas desde que eu passei a escutar isso, passei a escutar como um elemento, estando na assistência para mim precisa fazer, independente de onde esteja, que é o plano terapêutico singular, o PTS. Isso junto com o sujeito definir o que é prioridade para você, que questões são essas as suas, que forma a gente vai intervir. Junto, isso aqui eu não posso atuar, mas a gente vai acompanhando. Isso aqui eu posso encaminhar para tal coisa. Isso aqui a gente vai fazendo junto, aqui dentro do posto. Que estratégia é essa? E aonde é que você quer chegar? Porque aqui está o problema, aqui está a meta, e aí a gente vai construir a estratégia para chegar naquilo que é meta. Pode ser repactuada essa meta milhões de vezes. Eu batendo no microfone. Milhões de vezes essa meta pode ser repactuada. Eu estou observando mais o microfone e você se entrega no microfone. Eu tô me entregando total, porque eu mesma tô lembrando toda vez que eu toco nele. Então, isso, para mim, isso precisa ser pensado. Precisa ser pensado. Preciso planejar a minha atuação de cuidado. Seja para o indivíduo, seja para o território, que eu posso fazer um planejamento terapêutico para o território. Eu preciso planejar minha ação. Preciso atuar de forma organizada, né? E acho que a gente tem também, nas ações coletivas, eu já estou pensando também tanto internas, dentro da unidade de saúde, dentro da escola, dentro de outros espaços, mas também no território. Aquelas, como eu falei, do Baba, mas pode ser uma ação, por exemplo, com os barbeiros. Não sei se vocês já viram uma galera que faz unha e corta cabelo na rua. Nossa senhora, vocês precisam dar em outros cantos. Sim. Eu pensei, eu sou uma pessoa muito caseira, tem que dar. Mas isso é comum nos bairros periféricos de Salvador. Então, a possibilidade de a gente fazer uma atuação no território levando caixa de pérfuro cortante. A galera usa a gilete e qual é o descarte? Mas precisa olhar para o território, saber o que tem. Então, ações coletivas podem ser também no território. E eu acho que uma outra coisa que a gente aprende pouco na universidade e que para mim é das habilidades mais importantes após a escuta, obviamente, escuta barra vínculo, é a atuação intersetorial. E uma coisa que eu aprendi com o consultório na rua é fazer atuação intersetorial. E só dá pra fazer isso no consultório na rua? Claro que não. Óbvio que não, é pra fazer isso em qualquer canto. Por que eu falo do consultório? Porque ali eu falei, né, que foi a minha experiência. A experiência mais importante de pensar a atuação da atenção primária funcionando, assim, em suas diversas dimensões. E essa é uma dimensão fundamental. Como é que você vai atuar com alguém que está na rua, com fome, passando por outras questões, se você não aciona assistência social? Mas acionar assistência social é só dizer, vá lá no CRAS, vá lá, pessoas em situação de rua, vá lá no CREAS. Não é suficiente, eu vou precisar ligar para a colega, discutir o caso, pensar como é que está atuando, ver se a gente consegue dialogar com o setor de justiça, com o setor da educação. Então, pensar essa atuação intersetorial é a ampliação do sujeito enquanto cidadão e, em última instância, da produção de vida. Não dá para produzir vida só quando eu estou discutindo saúde. Para produzir vida, para produzir saúde, é preciso pensar ele nas suas diversas dimensões. E isso é a atuação em prática disso. Não é eu dizer, eu preciso olhar o sujeito como todo, o território. Não, eu estou dizendo assim, deixa eu botar todo mundo na mesa para a gente conversar, um caso hipercomplexo, e dizer que não dá para poder a gente atuar sozinho, nem dá para... E pode ser o contrário também, a assistência social demandar a saúde, a gente discutir junto. Isso aparecia muito para mim, assim, como uma das maiores estratégias, seja no CAP, seja na atenção básica como consultório, e seja como trabalhadora, que eu também trabalhei na atenção primária como coordenadora da atenção primária. E naqueles momentos, o quanto que eu sentia falta de conseguir dialogar com os outros setores. Então era muita atuação ali, dentro da gestão, uma gestão mais dura, de ver o que estava funcionando, o que não estava funcionando, onde estava o problema, gente que não tinha médico, como é que geria as demandas, as judicializações, os indicadores de saúde. E eu pensava, como é que eu vou atuar com esse indicador de saúde se a gente está fazendo sozinho? Não vai avançar,
né? Então, tinha uma dificuldade ali, da dureza do processo, que a gente não conseguia, mas que eu acho que a atuação intersetorial era fundamental, assim. Então, essa articulação com a rede, ela, inclusive, desloca esse lugar do trabalhador tradicional. E aí eu vou dizer trabalhador tradicional para além do fonoaudiólogo tradicional, né? Do trabalhador da saúde mais tradicional, que vai lá, atende e vai-se embora. Acho que isso é uma das coisas que mais desloca o olhar. Porque na hora que eu vou discutir com assistência social, eu vou discutir a partir do que é aquilo, que aquele outra área está me trazendo como possibilidade. Então eu acho que essa, para mim, é uma das outras questões que aparecem nas UBSs com o trabalho, né? É isso. Perfeito, acho que uma mensagem muito... Um caminho muito bom percorrido no episódio de hoje, até chegar até aqui. Eu acho que foram muitos ensinamentos, muitas experiências trazidas. Acho que a questão prática foi o que eu falei algumas vezes já, que essa questão de trazer a prática é muito interessante. E, Carol, agora caminhando para o nosso final do episódio, a gente deixa aí qual conselho você deixa para aquela pessoa que quer seguir a área da saúde coletiva, quer atuar ali na atenção primária, e também um conselho que você deixa para quem está se formando aí, para quem está entrando no ramo da vida profissional. É difícil dizer, enfim, sugestões para além do que eu tracei na vida. Eu sei sobre como eu fiz. Assim, eu sei como para mim funcionou. Então, eu acho que é muito mais um compartilhamento do que para mim funcionou do que necessariamente uma sugestão assim tão ampla. Funcionou, e eu vou falar funcionou a partir, obviamente, das escolhas que eu fui fazendo. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer escolhas. Não é fácil, assim, mas é importante fazer escolhas. E as escolhas, muitas vezes, não são as mais vangloriadas, as que vão aparecer com maior ênfase, assim. Às vezes são aquelas que todo mundo pergunta, por que você está fazendo isso? Como é isso mesmo? Mas é uma escolha. Então, hoje eu diria que eu consigo me inserir bem profissionalmente aonde eu quero estar, que é pensar a atuação ampla. Então, seja na gestão do consultório na rua, que é uma experiência soteropolitana pioneira, seja no CAPS, Gregório de Matos, que é o único CAPS estadual da Bahia, justamente porque tem uma função dupla de assistência e formação, seja como coordenação da atenção primária. Eu fui coordenadora de atenção primária de Salvador, que é, enfim, uma das maiores capitais do Brasil. E eu não estou me vangloriando disso, mas eu também que tem valor as minhas escolhas, que naquele primeiro momento foram muito questionadas. É possível avançar. Estar trabalhando hoje é um trabalho, não é na gestão direta, mas é um trabalho ligado diretamente ao Ministério da Saúde, que é pela Agência Nacional de Saúde, pela AGSUS. Isso foram as escolhas possíveis, então não é porque eu escolhi a saúde coletiva que eu vou necessariamente atuar de uma forma menor, menos valorosa. Ela não é bem vista a priori, assim, você vai fazer o que aí, menina? Mas eu acho que, dizendo que é possível se inserir enquanto trabalhadora e se inserir bem, mas é preciso também repensar onde a fono está. Que lugar eu quero pensar enquanto fonoaudióloga, né? Então eu preciso me inserir melhor, atuar melhor enquanto equipe. E de novo, aquele deslocamento que eu falei lá no comecinho. Se eu quero atuar na saúde coletiva, na saúde pública, e quero continuar em cismemada no meu consultório, provavelmente você vai ter dificuldade de uma inserção mais ampla. Isso é um fato. A atuação precisa ser enquanto equipe, ampliação, intervenção mais ativa, né? Eu acho que isso, para mim, é dos elementos mais importantes. Pensar que há um lugar da especificidade do que é aquilo que a gente atua enquanto trabalhador, sendo fonoaudióloga, trabalhadora sendo fonoaudióloga, e daquele lugar que é o campo, assim, que é como trabalhadora da saúde. Então, eu posso, por exemplo, ofertar apoio matricial, seja de questões que sejam de fono,
Então, matriciar uma equipe para entender melhor as demandas de comunicação, super possível, mas eu posso pensar em matriciamento de equipe sobre vulnerabilidade, que hoje eu me sinto muito mais confortável, mesmo sendo fonoaudióloga, de falar sobre vulnerabilidade do que sobre questões de audição. Falei de voz, porque talvez seja o lugar que eu mais atuei, enfim, mas eu acho que é preciso pensar que é possível fazer matriciamento. Então, quando a gente pensa numa ação enquanto especificidade, eu posso pensar de atuar nesse lugar do matriciamento. Então, tem aí um outro campo possível de atuação e que, enfim, acho que a gestão mesmo, macro, pensar serviços, organização de políticas, mas pensar a gestão também enquanto assistência menor ali, nem não, mais específicas, né, mais local, que eu preciso produzir dado. Se eu, enquanto fonoaudióloga, não produzo dado, que existem questões importantes de comunicação ali, como é que eu vou dizer que a minha atuação é importante para aquele território? Eu não estou falando atuação enquanto, precisa da fonoaudiologia, vou fortalecer a fonoaudiologia. Não, preciso fortalecer o que precisa naquele território. E pode ser que a minha formação contribua para aquilo. Uhum. Eu acho que eu não gosto muito dessa ideia de vamos fortalecer determinada categoria específica. Essa disputa pelo mercado, essa disputa pelo espaço da atuação, e eu acho que isso é pouco para o cuidado. Porque eu preciso de todo mundo. Inevitavelmente todo mundo. E para isso, como foi o meu percurso? Foi extensão, monitoria, foi pensar para fora da universidade, foi pensar, para fora da universidade não, mas para fora do meu curso. Então fiz disciplinas em vários cursos, em outros lugares. Fui militante do movimento estudantil enquanto diretor acadêmico, mas eu fiz muita extensão. Né? Então eu fiz a CCS, na minha época era a CCS. Ainda é. Na minha época era ACC, hoje é a CCS. Sim. Era o contrário. E isso me possibilitou ampliar a minha caixinha de ferramentas. E ampliou também com quem eu troco. Então, quando eu for fazer a residência, que é uma residência que está bem mais longe do que a gente normalmente atua, então, eu fiz a residência com uma turma que era de Kaline, que hoje é professora substituta também, e os tutores eram Marcos e Vladimir. Então, estamos aqui todo mundo no mesmo barco. caminho. E engraçado, assim, porque eu era tem várias categorias, era uma residência multiprofissional, mas se tinha uma coisa que eu me sentia, era trabalhadora da saúde. Então, assim, eu fui caminhando, então tem aí a possibilidade de você fazer residências que são multiprofissionais. E multiprofissionais em atuações amplas também. Pode ser multiprofissional em saúde do idoso, em saúde mental, em saúde da criança. Pode ser como é que eu fiz, que é nada de assistência. É uma residência que não tem nada de assistência. É uma residência em planejamento e gestão em saúde. Eu não tenho um campo de assistência. Eu tenho um campo de olhar, unidade de saúde, distrito sanitário, atuação enquanto município inteiro, atuação enquanto estado. Era a minha formação. Então, acho que essas são as possibilidades. Caminho possível. É caminho possível. É caminho possível, inclusive, estar como área técnica de algo que você, enfim, tenha mais habilidade, porque estudou mais. Então, acho que essa é uma coisa. E, por fim, eu acho que tem pensar que a atuação na saúde pública, ela precisa estar atrelada a uma ética. E ela é pautada também por um arcabouço teórico ético. Então, você vai sendo vista e construindo aquilo, seja pelos usuários, seja com a gestão, seja com os colegas trabalhadores, a partir desse lugar técnico-ético. Então, eu acho que essa é uma coisa que para mim é também importante. E, por fim, você tinha falado lá, há alguns minutos atrás, sobre a frustração dos meninos na
Na escola. na escola. Eu falo com o olho brilhando mesmo. E com muita vontade ainda. Cansada já, viu? Acredite. Que assim, eu trabalho no SUS desde 2013, assim, 2014. Formei em 2013, finalzinho, e aí comecei a trabalhar em 2014 no SUS. Como trabalhadora formada, agora é cada um por si. Tem que responder ao microfone, assim. E eu precisei entender os limites daquilo que eu também tenho muito brilho no olhar. Tem limites estruturais, limites políticos. E aí é nesse lugar que eu preciso, de novo, planejar a minha carreira, planejar para onde eu vou, quais são as possibilidades, e planejar também com quem eu me aglutino, porque a frustração vai chegar. Então eu preciso entender, essa frustração aqui, ela vai virar sintoma meu, assim, enquanto trabalhadora, que só falo da frustração, ou não. Ela é também sintoma, porque ele vai aparecer, eu canso, eu tô exausta, a gente está tentando e não avança. Mas ela também vai virar síntese para uma outra proposição. E aí é a atuação sobre as políticas de saúde, pensar na saúde pública também a partir desse lugar. Ela não é só assistência, ela não é só o micro, ela é política pública. Então, eu preciso também construir espaços, e aí o SUS, inclusive, ele tem o espaço para pensar a atuação, a decisão coletiva dele, esses espaços para isso, né? Então, para que a gente pense isso como política pública. E a política pública precisa da informação, do dado, daquilo que a gente olhou no território, nos espaços, e precisa da formulação. Então, precisa de espaços de formular. Então, se a gente vai pensar conferência local, municipal, estadual e nacional de saúde, é para formular política dentro da política pública da saúde, né? Estratégias. Então, eu acho que essa, para mim, é olhar a saúde pública como política pública. Então, acho que é isso. As coisas que eu fui ao longo do caminho fazendo. E esse também foi um espaço importante. Pensar pensar a saúde pública como política pública. E aí, se ela é política pública, ela é feita a muitas mãos. E ela precisa funcionar. Então, os espaços de conferência dentro da saúde foram outras escolas também. Escolas importantes. E aí é isso, né? A frustração vai aparecer com a trabalhadora muitas vezes. E aí eu tô lembrando muito de trechos de músicas hoje. Acontece, né? Não é legal. Acho que todo mundo lembra trechos de frases, músicas. Mas se lembrar de música, tem que cantar. Não, aí então eu vou deixar sem lembrar essa frase mesmo. Não, tá podendo. Não, é uma música que a gente ouve faz pouco tempo, que é assim, ontem eu morri. Como é mesmo? A frase é mas amanhã eu não morro. Essa música é de... É de Belchior, que foi refeita aí pra uma galera. Foi isso, você falou de música nova, fiquei, essa música não é nova. Não, é de Belchior, o trecho... Não, gente, e Emicida junto com outras pessoas se gravaram. Ele botou esse trechinho. Ontem eu... Como é? Nossa, não lembrei dos Eu vou me trechos. esquecer agora. Não vou lembrar. É isso. A gente vai frustrar hoje, vai ser difícil hoje. Mas aí, no dia seguinte, Sankofa nos lembra que a gente olha para o passado, ressurge e faz de novo. E a gente vai. É isso. Que a gente acredita. E eu acredito muito no SUS. Nele como política pública, acredito nele como campo de atuação, acredito nele como mudança radical da sociedade. Acho que é isso, a mensagem final foi bem forte agora de acreditar no SUS. Eu acho que isso é um corte, um pequeno corte ali com o Reels. Mas é isso, Carol, agradecer a disposição, estar aqui, de vir aqui conversar com a gente. Acho que é sempre um prazer conversar com profissionais que têm narrativas tão ricas, caminhadas tão brilhantes assim. Então, você sabe, dá para ver aquela paixão no olhar quando fala. Acho que isso é o bom do Fonoatuação, que é a gente ter essa galera que está na sua área de carinho ali, todo mundo tem suas predisposições e está trabalhando com amor, está dedicando ali, pensando no outro. Acho que isso é o olhar da Fono. O olhar da Fono para mim é cuidado. É aquele olhar que vai enxergar no outro o que o outro precisa. Então, meio que é sempre bom ver. Acho que
projeto surge disso. Vamos falar que o projeto surgiu nessa ideia de a gente querer escutar essas pessoas que já estão formadas e assim conseguir um pouco, ter um pouco mais de acalento na gente, que a gente sai no mercado de trabalho e aí vai entrar numa corrida ali, vai aquele, é um ambiente que é voraz. Então, saber que tem pessoas que caminharam, trilharam caminhos e deram certo é muito bom. E desmataram também, viu? Um negócio aí que eu cheguei e tinha um caminho já desmatado, porque eu fico pensando, meu Deus. Eu acho que é isso, eu acho que as trajetórias, acho que quem vai vendo depois vai pegando sempre um caminho mais limpo. Então, acho que é essa a questão. Então, você vê, já teve episódios voltados para a voz, para a área da forma hospitalar, na residência, na docência, em inúmeros cenários. E acho que cada estudante tem sua área que mais curte, o cenário que mais curte, e vê um profissional que está naquela área que você gosta de falar tão bem, falar com tanto brilho no olhar, acho que não tem preço. Acho que é isso, agradecer. Obrigada também. É sempre bom compartilhar, assim, a trajetória e poder ouvir também. Então, eu vou pegar os episódios anteriores para escutar. E é isso. Então, galera, estamos terminando mais um episódio, dessa vez nosso episódio 10. Então, fiquem por aí, vejam o nosso Instagram, nos sigam lá, se inscrevam no nosso YouTube, vão escutar o episódio lá no Spotify também. E até o próximo episódio, ficamos por aqui. Tchau, tchau.